urgente. Calil descumpre ordem do ministro para reabrir as igrejas neste domingo. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, volta a mostrar toda a sua tirania e o seu desejo de poder, indo contra uma ordem direta dada pelo ministro da Suprema Corte Federal, o ministro Cássio Marques, de reabrir as igrejas para que as pessoas, para que os fiéis pudessem celebrar a Páscoa do Senhor. E além disso, o prefeito também coagiu e ameaçou novamente o padre Cândido da igreja São Sebastião do bairro Calafate, dizendo até mesmo que notificaria, e nós sabemos que este notificaria era, daria uma multa ao sacerdote caso ele celebrasse a Santa Missa publicamente. Se você quer ficar por dentro deste tema, fique até o final deste vídeo. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar com o máximo possível de pessoas que você puder. Rode a vinheta. Eles começam a me chamar para a igreja, falam, não, eu gosto de bar, de uísque, disso que eu gosto. Me chamam para a igreja, não, que igreja é um saco ir para a igreja rezar. Para a igreja, não, que igreja é um saco ir para a igreja rezar. O prefeito Calil tem se demonstrado um projeto de ditador. Como vocês sabem, ele tem perseguido as igrejas usando os jornais O Tempo e o jornal Estado de Minas para disseminar fake news que as igrejas causam aglomerações e não são seguras contra o coronavírus. Isto é uma grande mentira. Nós sabemos muito bem que as igrejas têm um rigoroso controle. Para você chegar à missa, você tem que agendar, é medida a sua temperatura, você fica a 2 metros de distância da pessoa mais próxima, é passado álcool em gel na sua mão, você limpa, higieniza os seus pés na entrada da igreja, seca os pés também na entrada da igreja, para não levar nenhum tipo de vírus. A máscara tem que ser usada em todo o tempo que a pessoa permanece dentro do templo. Mas o prefeito tem negado um direito constitucional, cláusula pétrea, artigo 5º, parágrafo 6º, de que é direito dos fiéis celebrarem o culto. E agora o Alexandre Calil passou de todos os limites. Foi ainda mais, virou um faraó do Egito. E mesmo com as ordens expressas, ele disse que não abriria as igrejas. Quem manda agora na igreja, de fato, não são os padres, não é o bispo da diocese, mas é o prefeito de Belo Horizonte. Ele negou a abertura das igrejas nesse domingo. E ele coagiu o padre Cândido. Foi na paróquia, segundo o jornal Estado de Minas, dizendo o seguinte. O jornal diz o seguinte: a celebração chegou a ser anunciada nas redes sociais, mas mais cedo a prefeitura informou a igreja que seria notificada para não realizar a celebração sob pena de aplicações das penalidades cabíveis, já que a cidade está recolhida por conta da pandemia do novo coronavírus. E aí, mais tarde, as mídias sociais da paróquia lamentaram, dizendo o seguinte: nesta tarde, a igreja voltou às redes sociais para anunciar que a missa seria transmitida virtualmente. Lamentavelmente, segundo a nota da igreja, agora à tarde, funcionários da prefeitura vieram, o jornal foi muito assim, muito sucinto em dizer, recomendar para não haver missas presenciais. Nós sabemos que não foi uma recomendação. Nós sabemos que foi uma ordem deste senhor, deste prefeito, que não quer que as pessoas se congreguem nas igrejas, que não quer que as pessoas vão às igrejas para poder exercer o seu direito constitucional, que é a celebração do culto. De não haver missas presenciais. Nós sabemos que não foi essa conversinha assim tão branda, Nós sabemos que foi coagido, sim, o padre Cândido foi coagido, a paróquia foi coagida, que se tivesse missa, talvez até a polícia iria lá para prender os paroquianos e reprimirem do direito de celebrar a Páscoa do Senhor. Nós voltamos ao Egito, as cebolas do Egito, e alguns faraós têm se levantado contra o direito dos católicos serem livres e expressarem o seu direito de culto. Veja aí o que diz a matéria do Estado de Minas. Agora, o senhor Alexandre Calil, ele só é valente com padres. Ele só é valente com comerciantes que abriram os seus comércios para poder levar o pão para dentro das suas casas.
O senhor Alexandre Calil, eu queria que o senhor fosse valente lá no Oiapoque, no Shopping Oi. Nós sabemos que esse shopping é comandado aqui em Belo Horizonte por pessoas que vêm de outros países. E talvez, eu não sei, né, deem dinheiro aos fiscais da prefeitura. Eu estou dizendo que não sei, não estou acusando, mas é muito estranho, porque só o Oiapoque e o Shopping Oi não foram fechados. Não tem fiscalização, não tem agentes da prefeitura como teve agora neste sábado, indo lá no Oiapoque para poder mandar os comerciantes daquele lugar fecharem. E o prefeito Alexandre Calil uma vez já disse, né, que não fecharia o Oiapoque porque lá trabalham muito ex-presidiários e que seria um caos social. Mas será que a verdade é esta mesmo? Outro lugar também que o prefeito Alexandre Calil não manda os seus vassalos é na zona, né, nos prostíbulos do centro de Belo Horizonte. Lá não tem, diversas denúncias já foram feitas a respeito disso. Mas, para um pobre pai de família, que abre a sua loja, que acorda cedo às 3 da madrugada para ir lá no Ceasa buscar frutas, para vender na sua loja, aí sim, os agentes da prefeitura vão lá e recolhem toda a mercadoria deste homem. É de cortar o coração. Veja este vídeo deste pai de família honesto, desse trabalhador, chorando ao dizer que a sua mercadoria estava indo embora porque o prefeito tinha mandado recolher a mercadoria. Acompanhe aí o vídeo. Acordei 3 horas, fui pro Ceasa. Quando eu tô dentro do Ceasa, olha a notícia que eu recebo, que estão levando minha mercadoria. Mas por que tá levando? Uma denúncia. Denúncia de quê que eu quero saber? Porque não pode expor aqui. Notifica, joga pra dentro, a gente joga pra dentro, senhor. Agora vai levar a mercadoria, eu nem paguei essa mercadoria. 5 mil reais de nota que eu tenho que pagar amanhã no Ceasa. Isso é justo? Isso não é menos de se esperar do comunista que o senhor Alexandre Calil é. Ele não se tornou, ele já era. Segundo o Estado de Minas, jornalzinho que o Alexandre Calil aí tem, né, tido muita divulgação, no dia 25 de fevereiro, o senhor Poste, a Haddad, veio a BH e teve uma reunião às portas fechadas dentro da prefeitura de Belo Horizonte. Depois o Calil foi dizer que não, que era só uma conversa democrática, diálogo, etc, etc. Mas como você pode ver aí, o próprio título da matéria, que eu vou colocar o print que eu tirei, Haddad sobre Calil. Se não conversarmos, não vamos ter um país para governar. Então, segundo eles, o atual presidente do Brasil é que está destruindo o país. Mas tudo isso é maquinação comunista para poder derrubar o atual governo. E aqui eu não estou defendendo o atual governo, não entendam isso, o vídeo não é para isso. Mas nós estamos vendo, né, tudo isso, a perseguição, tudo isso para derrubar a Igreja Católica, os fiéis católicos e o atual governo que está aí governando o país. E qual foi o assunto? O prefeito Alexandre Calil não disse qual foi o assunto, foi só uma visita. Mas eu vou te falar agora qual foi o assunto. Veja este print aí que eu tirei, dizendo que Lula quer Alexandre Calil como seu vice para 2022. Então nós sabemos que no dia 25 de fevereiro, a reunião que Alexandre Calil teve com Haddad e lideranças do PT era justamente para enquadrar Alexandre Calil para ser vice do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Veja o que a matéria do Estado de Minas diz. Então, como vocês podem ver na referida matéria, de que Calil foi chamado para ser vice do Lula. Para a igreja, não, que igreja é um saco ir para a igreja rezar. Então, como vocês puderam ver, em 18 do mês 3 agora, este mês que passou, o ex-presidiário Lula então disse para suas lideranças que ele quer como seu vice na chapa para 2022 o senhor Alexandre Calil. Então isso já não era de se esperar. Toda essa perseguição do Calil, toda esta, este instinto tirano do Calil, esse instinto faraótico do Calil, é notório em todos os da esquerda e em todos os comunistas. Então o que nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte, a respeito da perseguição com os fiéis católicos, é uma perseguição comunista. Isso mesmo.
Está claro, está provado na reunião do Haddad e agora o Lula chamando o Calil para ser seu vice-presidente em 2022. Tudo o que está acontecendo aqui é um projeto comunista para poder destruir a fé dos católicos, para poder acabar com a fé dos católicos. E o mais triste é que tem muitos católicos indo nesta conversa para banho e dormir e apoiando o Calil, apoiando este projetinho, né, de tirano, este projeto de faraó do Egito. Nós não podemos aceitar. Mas o que mais espanta os católicos que amam a Santa Igreja, os católicos que hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, domingo da Páscoa do Senhor, queriam estar nas suas igrejas comemorando a Páscoa do Senhor, mas não podem. Mesmo com a autorização que veio do Supremo, o senhor Calil, como diz a matéria aqui, rejeita a liberação da missa. Então o Calil virou o arcebispo de Belo Horizonte. É ele que manda se as igrejas fecham ou não. Como eu já tenho dito, né? O mais triste é que nós não vemos uma nota dos senhores bispos. Será que é por acaso este silêncio obsequioso? Será que muitos clérigos estão em total silêncio? Por acaso? Eu acho que não. E nós sabemos que, infelizmente, muitos bispos e muitos padres são favoráveis ao PT, são militantes do PT. Então nós não vemos uma nota sequer, uma vírgula de nota sequer, sabendo que o prefeito Alexandre Calil hoje cometeu um crime contra a Constituição, já vem cometendo há meses, mas nós não vemos uma nota. Senhores bispos, senhores padres, eu peço, por favor, encarecidamente, reajam. Os senhores têm que acudir às ovelhas que estão sendo atacadas pelo salteador. A parábola de Jesus, do redil, nunca foi tão precisa colocar em prática como agora. O salteador, o lobo, tem vindo e entrado pela porta de frente do redil. E tem atacado, e tem ferido, e tem machucado as ovelhas. E aí muita gente cai nessa, não, por que precisa ir para a igreja para rezar? Porque a igreja é um lugar de sustento espiritual. Porque a igreja, assim como o hospital é cura para o corpo, a igreja é cura para a alma. Assim como o posto de combustível enche os tanques para que o carro possa andar, a igreja enche com o combustível da fé a nossa vida. A igreja nos dá alimento, assim como o supermercado, a padaria dá alimento para as pessoas, não vende. A igreja dá alimento gratuito, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar, já que o prefeito virou o faraó do Egito. Hoje, Páscoa, infelizmente, nós estamos sendo prisioneiros de um faraó. E nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos reagir, nós precisamos rezar pela libertação do povo que está sendo oprimido. Senão daqui uns dias vai acontecer como em outros estados, aí, em outras cidades, os prefeitos proibindo de dar marmitex para as pessoas na rua. Cadê aqueles que defendem os pobres, meu Deus do céu? Os pobres que estão morrendo de fome agora sem poder trabalhar. Cadê os senhores padres da teologia da libertação, os senhores bispos da teologia da libertação, que defendem os pobres, que defendem o próprio dos opressores, tiranos? O Calil tem oprimido, o Calil tem sido tirano com a população. Cadê? Não tem uma nota, não tem uma vírgula, não tem uma homilia que se fale disso. Meu Deus do céu! Será que é medo de punições? Nós precisamos reagir. É por isso que eu quero convidar você que ficou até o final deste vídeo, no próximo domingo, no dia 11, dia da Divina Misericórdia, às 15 horas, rezarmos um terço. O terço da Divina Misericórdia, diante da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu quero convocar você, católico, a fazer este ato público de fé. E juntos rezarmos o terço da Divina Misericórdia, pedindo a Jesus a intervenção sobre este político chamado Alexandre Calil. Pedindo que Jesus o converta. Pedindo que Jesus possa colocar no coração dele o arrependimento por tudo isso que ele tem feito, por toda essa perseguição que ele tem causado aos católicos, fazendo que católicos contra católicos fiquem contra uns aos outros. Então eu quero convidar você, no próximo dia 11, às 15 horas da tarde, hora da Divina Misericórdia, dia
da Divina Misericórdia, para irmos juntos, em frente à prefeitura, rezar este terço, em desagravo a todas as missas que nós não estamos podendo celebrar. Rezar este terço, pedindo a Jesus a libertação da tirania deste senhor Alexandre Calil. Você é o meu convidado a rezar este terço. Coragem, católico! Vamos reagir, não vamos deixar que os nossos direitos fundamentais sejam suprimidos e sejam extintos por estes homens que querem, nós sabemos o que eles querem o poder. Então eu convido você, leigo, padre, que queira estar lá comigo no dia 11. E mesmo se não for ninguém, eu estarei de frente à prefeitura rezando este terço, pedindo a intervenção do céu sobre a prefeitura de Belo Horizonte, sobre o nosso país, sobre o nosso estado de Minas Gerais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Divulgue esse vídeo, curta esse vídeo. Muito obrigado.